Olá, seja bem-vindo. Sou Wilson Pedroso e você está conectado no Link Business. O nosso convidado de hoje manja tudo de estratégia política, comunicação e marketing eleitoral. Que isso, prazer é meu. Nós, vou colocar você, entramos na vida pública nos anos 80, né? Nos anos 80. O que mudou? O que você enxerga de mudança da gestão pública dos anos 80 para a gestão pública hoje? Na gestão pública, muitas transformações, né? Sobretudo a lógica de políticas públicas lastreadas em evidência. O volume de indicadores, de índices, de sistemas, né, que a administração pública tem à disposição hoje em dia é muito maior. Então, a capacidade do governo fazer diagnósticos, perceber alterações na sociedade, identificar problemas, tem muito mais insumo, né, e capacidade de enxergar os problemas da sociedade do que você tinha no passado. O que exige uma demanda maior por eficiência da administração pública, né? Isso está muito claro e muito colocado. Cada vez mais há uma pressão e uma demanda da sociedade por mais qualidade na prestação de serviço. Então, o salto na relação cidadão-governos foi muito grande nesses 40 anos. Quando você fala qualidade, você quer especificar o quê? Eu vou dar um exemplo. Poupa tempo. Qualidade, né? Entra, sai com documento no mesmo dia, mesma hora, ou pega ou recebe em casa. Isso foi uma transformação de política pública, foi na época do governador Mário Covas. É isso que a sociedade quer? Ou ela quer só ser bem atendida? Ou ela quer chegar e sair com o seu problema resolvido? Qual a qualidade que as pessoas procuram no serviço público? Eu acho que tem várias dimensões isso, né? Primeiro, eu acho que tem um amadurecimento do cidadão brasileiro em relação ao papel dos governos, né? O eleitor, o cidadão, é muito mais maduro hoje do que era 40 anos atrás. O fato da gente ter passado quase 40 anos sem votar, né? A ditadura foi muito maléfica nesse sentido, porque a relação com o Estado era uma relação de medo, de distanciamento. Né? Na medida que as eleições foram se consolidando, nós estamos agora há 40 anos, né? Num processo de eleição direta no Brasil, o cidadão vai se apoderando da perspectiva de que ele tem direitos, ele é o sujeito de direitos e deveres, então ele consegue exigir mais da administração pública. Isso de um lado. Do outro lado, também há o avanço do setor privado, dos serviços, da consciência do consumidor, uma série de inovações que foram acontecendo e percepções da população, e ela passou a ser mais rigorosa e exigente na prestação de serviço. Né? Então, cada ano que passa, cada eleição que passa, cada ciclo de governo que passa, em que você amplia a prestação de serviço, o patamar aumenta, a régua aumenta. Então, a régua de avaliação da administração pública hoje é muito maior. O cidadão hoje exige mais da administração pública do que exigia. Então, e a lógica da conveniência. O brasileiro talvez seja no mundo o país que mais aderiu à lógica dos serviços de delivery, do uso do celular, de dar um clique e o serviço acontecer. Essa dimensão muito forte no nosso povo. E isso também acaba transbordando para a administração pública. Então, o cidadão quer hoje ser atendido com dignidade, com respeito, quer ter hora marcada para os serviços, quer uma percepção de cidadania mais forte na administração pública. Então, a régua está mais alta. Você falou uma coisa importante. Você disse que o eleitor está mais maduro. Né? Esse eleitor mais maduro passou pelo impeachment, pela polarização, ou vive na polarização. Por dois impeachments, né? Passou por dois impeachments. Dois impeachments, polarização nesse momento, e também redes sociais. Né? Nós vivemos um mundo tecnológico. Ele mudou o comportamento, esse eleitor maduro? Você disse que ele está maduro, mas ele, eleitor, mudou o comportamento após ter passado por tudo isso? Eu acho que são duas coisas. De um lado, uma certa descrença e um cansaço do eleitor em relação a essa recorrência dessa crise institucional e política que o Brasil vive o tempo inteiro. Né? O Brasil é um país de crises, né? Uma atrás da outra. Então, há uma certa descrença crescente na população de que efetivamente a participação dela, o voto dela gere uma diferença, né, no tratamento e nas políticas públicas. Você vê que no Brasil vem crescendo, eleição após eleição, as abstenções. Quer dizer, nós estamos chegando a eleições na casa de 30% dos eleitores não comparecendo às urnas. É um padrão caminhando na direção dos países europeus e os próprios Estados Unidos, em que você tem metade do povo quase não participando do processo eleitoral.
De um lado, é um pouco um fator positivo, que é, vamos dizer, a consolidação do processo democrático. A eleição vai entrando na normalidade na vida das pessoas. De outro, é um problema, porque é uma certa percepção que não faz muita diferença para a vida daquela pessoa a alteração e a mudança de sinal dentro da administração pública, né? Isso é ruim, isso a gente precisa recuperar, vamos dizer assim, essa crença na democracia como instrumento fundamental de transformação da vida das pessoas e acreditar que a política é a forma de apontar o caminho, né? De outro lado, as redes sociais trouxeram um fenômeno interessante, que elas democratizaram um pouco mais a participação. O cidadão, com o poder de dar sua opinião, de estar mais próximo do eleitor, né, construiu agora uma percepção de que ele está mais... A voz dele pode ser mais ouvida. Então, até que não se fala mais agora em convencer para votar, mas a gente fala em estabelecer relações, né? O eleitor, ele quer ser não só convencido, ele quer construir junto, ele quer estar participando desse processo. As redes são muito importantes. Você disse não convencer para ir votar. Nós temos obrigação, né? Uhum. Toda eleição tem obrigação, inclusive você perde direitos se você não ir votar. Uhum. Então, você vai pedir emprego, muitos RHs pedem se o seu compromisso eleitoral está cumprido. Tá em dia, né? Você é da turma que acha que essa obrigação é importante ou já dá para, não sei, a palavra desobrigar? Tá certo? Desobrigar? Ser voluntário, vamos dizer Existe assim. Né? Aí, voluntário? Sim, sim. Eu acho que a gente está caminhando para permitir uma mudança constitucional, para deixar o voto como facultativo, no sentido de o eleitor decidir. Ele já é para os menores de 18 anos, de 16 a 18 anos, e para os maiores de 70, né? Que, aliás, tem comparecido muito para votar. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que o Brasil precisa um pouquinho mais de alguns ciclos eleitorais para fazer essa transformação. Mas o caminho é o caminho de tornar o voto facultativo e deixar ao eleitor o direito de escolher se ele quer ou não permanecer no pleito. Eu acho que é um caminho natural, né? Mas eu sou dos que acham que ainda é importante manter por algum período, até por conta da nossa memória autoritária, né? Você vê que a democracia não é dada, ela tem que ser construída todos os dias, né? Tivemos episódios muito recentes de questionamento, de urnas, de movimentos em 2023 muito complicados, né? Então eu acho que ainda, eu sou dos que defendem um pouco mais de tempo de obrigatoriedade de voto. Tem uma outra questão, a gente fica falando de comunicação eleitoral, mas tem uma comunicação que prevalece ao longo de 4 anos de governo, que é a comunicação de governo, né? Sim. De medalhas, né, de realizações. E desde que eu me conheço por gente, existe uma reclamação que os governos não conseguem se comunicar de forma efetiva com a população. Inclusive hoje, continua, mesmo com as redes sociais, com toda essa facilidade digital, ainda existe essa reclamação. Por que o governo... Eu estou errado, de repente, hoje consegue se comunicar? Ou por que o governo não consegue se comunicar de forma efetiva? Bom, eu acho que o desafio da comunicação pública, ele está dado, você tem razão. Não é simples você estabelecer uma relação com a cidadania, né, a partir da plataforma governamental de conversa. Primeiro, vamos dizer o seguinte, né, Wilson? Os assuntos de governo, de uma maneira geral, são assuntos chatos. Chatos no seguinte sentido, a pessoa tem que pagar as contas, tem que trabalhar, tem filho para cuidar, tem almoço para fazer, tem as suas atividades cotidianas, tem o seu lazer para tomar conta, tem o futebol, tem um monte de interesses, né? Não necessariamente a política está na lista dos interesses cotidianos de todo mundo. Quer dizer, eu gosto muito disso, eu sei que você também gosta, mas necessariamente não está na vontade do povo. A relação da população com a administração pública está mais na lógica das ausências, né? Das dificuldades. Vou no posto buscar um remédio, não encontro meu remédio, aquilo vira um problema, né? De resto, o governo ele tem uma relação que às vezes mais atrapalha a vida das pessoas do que ajuda, em termos de percepção coletiva, né? Então não é simples você estabelecer uma comunicação cotidiana, né, com o governo. De outra forma, esse é outro problema. Grande parte das políticas públicas, elas têm a ver com todos os dias. Vamos pegar um caso aqui que é muito importante nas cidades, a questão da coleta de lixo. Parece meio mágica, mas eu vou lá, ensaco o meu lixo, deixo na porta da minha casa 2, 3 vezes por semana, um caminhão passa e leva embora.
Está resolvido o problema para mim, do ponto de vista da minha individualidade. Eu não tenho noção da complexidade, do que tem por trás disso, da destinação final, né, uma série de questões. Então, é complicado para o cidadão perceber tudo que está por trás de uma política pública. E não é dos assuntos preferidos das pessoas. Né? Então, elas percebem a relação com o governo muito mais quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, quando enfrenta uma dificuldade da administração. E os governos também têm esse outro problema. Eles esquecem que questões cotidianas têm que ser comunicadas de forma diária. Seja para mudar hábitos, seja para poder manter a sua presença o tempo inteiro com o cidadão. Então os governos falham também de esquecer que todo gesto público, todo gesto do administrador é um instrumento de comunicação. Não é só quando eu faço um comercial de 30 segundos na Record, ou quando eu pago um impulsionamento em rede social, ou quando tem uma relação com um influenciador social. É todo dia. Né? E isso é importante de ser absorvido pela administração. De uma maneira geral, eu acho que as redes sociais fizeram os governantes estar mais atentos para isso. Porque todo dia eles têm que fazer um vídeo, estabelecer alguma conversa com a sociedade. Né? Se de um lado isso melhorou essa percepção, eu vejo como um fator negativo dois aspectos. O primeiro é que a campanha eleitoral nunca termina mais. Né? O fato das redes sociais exigirem uma demanda diária de produção de conteúdo faz com que também a coisa fique muito aguda, né? E a polarização se potencialize, porque a campanha não acaba. Eu voto, no dia seguinte já estou disputando o espaço de comunicação. E segundo, um certo exagero na personificação da comunicação institucional. Tudo está muito ligado a personas. E o governo federal, estadual, vai perdendo um pouco de força em relação ao mandatário. Né? Então, você falou um pouco dessa história de mandatário e personas. Existe hoje uma desconfiança muito grande nas instituições e nos gestores, nas personas. Ou as instituições que não se ajudam e comunicação não resolve? Não, a comunicação é um instrumento importantíssimo para a estruturação da confiança e da relação das instituições, da sua força. Mas é que tem que separar uma coisa da outra. Quer dizer, existe hoje uma visão de que eu fazer um post em rede social, eu estou fazendo política. É como se a comunicação fosse a política em si. E não são coisas distintas. A política é uma arte, é uma ciência, é uma atividade humana muito importante para a construção de consensos, para estabelecer os regramentos mínimos ou máximos que aquela sociedade determinou, para dizer como o Estado deve se organizar ou não. E a comunicação é a principal ferramenta da política, mas elas não são a mesma coisa, são distintas. Né? Então tem que fazer essa separação. São poucos os governantes, os governos que têm sabido aproveitar a comunicação. Ou porque são muito analógicos, ainda tem uma linguagem muito ligada só à televisão e rádio, ou porque são extremamente digitais e esquecem da importância de programas como o seu aqui, como a TV Record, como outros veículos de formação. E acho que hoje em dia quem consegue se comunicar bem é quem consegue versar nos vários meios, é respeitar cada meio com a sua linguagem, com o seu padrão estético, né? E dar atenção para isso. Não dá para trazer para a TV aberta a linguagem do TikTok, mas também não dá para levar a linguagem da TV aberta para o TikTok, que exige outras demandas. E quem consegue perceber isso e construir melhor esses processos leva vantagem. Hoje, a política virou muito narrativa, engajamento, emoção. De alguma forma, isso deixou para segundo plano obras, deixou para segundo plano de governo e virou um negócio mais... não quero saber mais de propostas, não é plano de governo. Deixou para segundo plano propostas e virou isso, engajamento, narrativa... Eu acho que não, Wilson. Eu tenho uma visão, talvez seja meio contracorrente. A minha visão é que eu não acho que mudou muita coisa. Mudou são os instrumentos que a gente tem na mão, né? A forma como a gente tem que estabelecer o processo. Eu semana passada, fiz uma entrevista no Maurício Meirelles, sabe? Sei. Eu disse totalmente o contrário. Eu falei assim, esquece, não é mais proposta, é emoção. E eu fui nessa linha. Então, é que eu acho que não mudou muita coisa. Eu acho que a forma como você entrega as situações é isso. Eu acho que o que mudou é... Veja, as narrativas são narrativas desde sempre. Jânio Quadros com a Vassourinha, Paulo Maluf com Rouba Mais Faz, o Leonel Brizola com a forma de trabalhar, com a retórica, né? Enfim...
tudo isso é muito importante. Eu acho que o que é o maior problema desse momento é que baixou a responsabilidade das lideranças com o processo democrático e político. Eu estou de acordo com o professor Lavareda nesse aspecto. Eu acho que a gente precisa cobrar mais os nossos políticos, mais institucionalidade, mais respeito e formalidade em relação ao exercício dos cargos que ocupam, evitar que a administração pública se transforme num palco de eleições. As coisas têm que ser separadas e elas estão muito misturadas, né? É difícil você perceber a linha de um governador e do candidato. As coisas estão muito misturadas. Às vezes o palanque vira um evento institucional de uma inauguração. Coisas que eram mais separadas formalmente. Aliás, a Justiça Eleitoral tinha muito menos tolerância em relação a essa mistura do que tem hoje, né? Agora, as narrativas se potencializaram, né? Os instrumentos para você poder construir as narrativas se potencializaram. Mas o que é fundamental é que os candidatos e os políticos precisam garantir uma certa autenticidade nessa narrativa. O eleitor, ele percebe mais facilmente se a coisa é muito fake. E a mentira, a perna curta da mentira ficou ainda mais curta agora com o volume de controles e veículos que você tem. Então é preciso que os candidatos e os governantes consigam compreender que é preciso construir narrativas e papéis e personas que sejam muito compatíveis com o que eles são pessoalmente, para não criar uma dicotomia muito grande entre como eu me apresento para as pessoas, quer dizer, a imagem que eu projeto, a imagem que eu construo e quem realmente eu sou. Porque esse gap o eleitor não perdoa mais. O sujeito se mostrar de uma forma e se comportar diferente, ou ao contrário, né? Se comportar de uma forma e ser diferente, hoje é muito mais fácil de ser percebido, dura menos tempo a construção desse personagem, né? Você falou no negócio de acompanhamento, o acompanhamento hoje é muito maior, né? Nós temos uma gama de portais de notícias, que um concorre o outro, um quer sair na frente do outro. Essas análises não ficaram rasas por conta da necessidade de ter muito conteúdo, de muitas vezes sair na frente do seu concorrente, e aí escuta no corredor uma informação e já vira uma notícia? Vamos dizer assim, a necessidade de produção de conteúdo na velocidade da luz, né? E a concorrência pela atenção muito maior que nós temos hoje, e a dispersão dos veículos, né? Antigamente você ia em 2, 3 emissoras de televisão, você conseguia conversar com a universalidade dos cidadãos. Hoje em dia isso não é suficiente. É muito importante. Quem aposta contra a TV aberta no Brasil está perdendo o jogo. A TV aberta ainda é responsável por quase metade da informação política das pessoas. Claro que a rede social ela vai se equilibrando a isso, mas uma reproduz a outra, né? Então, vamos dizer assim, se você quer conseguir ter uma dispersão de mensagem muito forte, você precisa fazer o quê? Distribuí-la pelo conjunto dos meios. Mas eu acho que está faltando um pouco de maturidade mais às lideranças do que a cobertura, porque as lideranças elas pautam um pouco a dinâmica, né? Eu acho que tem veículo de todo tipo, aquele que aprofunda, aquele que é raso. Essa democracia de forma de trabalhar me agrada muito. As redes sociais viraram o principal campo de batalha política, né? Essa batalha está desinformando mais ou está melhorando a percepção política desse eleitor ou das pessoas? Eu acho que nós estamos vivendo uma fase de transição agora, Wilson. Quer dizer, a fase da desinformação absoluta, eu acho que ela ficou para trás. O eleitor está mais crítico. Por exemplo, mensagens para o WhatsApp. Quando a gente pesquisa a credibilidade dos veículos de comunicação, hoje, apesar do WhatsApp ser a forma mais intensiva, o Brasil é o país mais intensivo do mundo na comunicação por WhatsApp, né? Nós gostamos muito do WhatsApp, mensagem de áudio, trocar figurinhas, emojis, tudo isso. A política ela é desacreditada na informação que chega pelo WhatsApp. As pessoas dizem que o que vem pelo WhatsApp de política é aquilo que eu menos confio em termos de credibilidade. É claro que eu divulgo, eu propago, eu crio uma certa onda, mas a credibilidade da informação é baixa. Eu preciso ter amigos, outros veículos confirmando aquela informação para eu ter certeza que aquilo é verdade. 5 anos atrás era diferente. A desinformação ela performava melhor do que performa agora. Eu acho que nós estamos chegando numa fase em que a verdade,
Lógico que a verdade tem nuances, né? A percepção de verdade é diferente. Mas a mentira tem perna muito curta. É preciso ter muito cuidado com a propagação de versões que não se sustentam. Porque, como a gente tem múltiplos canais de checagem e a tecnologia está ampliando a transparência das operações, é muito mais difícil hoje para o sujeito sustentar uma história mal contada no tempo do que foi no passado. E isso tem um efeito muito ruim na construção de uma persona política, que precisa de tempo e precisa ser construída no longo prazo. O tiro curto talvez seja bom para parlamentares, mas para a construção de uma liderança nacional ou estadual, no caso de São Paulo, por exemplo, exige uma fidedignidade maior. Mas só um momento, você responde no próximo bloco. A gente volta já já. Bom, voltamos. Felipe, eu fiz no último bloco, no bloco anterior, uma pergunta que eu acho que você já está cansado de responder e eu já sei a resposta. Todo mundo diz, ou na política falam, que você é o pai da aliança Lula-Geraldo Alckmin, até por conta da sua boa relação com os dois. Até onde isso é verdade? E o que, independente se é verdade ou não, o que essa aliança representou? Primeiro é o seguinte, eu não gosto muito dessa nomenclatura pai, porque a política é um processo coletivo. Então qual que é o adjetivo? Você foi o que nessa aliança? Eu tive a ideia e talvez tive a coragem ou ousadia de verbalizá-la em primeiro lugar, né? E até é muito emocionante, foi no dia do enterro do nosso amigo o prefeito Bruno Covas, né, que está fazendo 5 anos do falecimento dele agora. Eu tinha uma reunião marcada com o ex-ministro Fernando Haddad, na casa da senadora Marta Suplicy. O Haddad estava naquele momento especulando um pouco e refletindo sobre como é que ele ia montar a equipe dele de comunicação para a campanha que ele fez em 22 a governo do estado de São Paulo. E eu tinha vindo de 2 campanhas muito boas, o Márcio França em 2018 e o Bruno Covas em 2020, então era natural que eu tivesse aqui no estado de São Paulo entre os marqueteiros, né? Eu não gosto muito do nome, entre os consultores que pudessem contribuir. E aí fomos conversar. E nessa conversa eu disse a ele que achava que o presidente Lula precisava ter uma sinalização em direção ao centro mais forte e que achava que a presença do Geraldo Alckmin na chapa seria uma solução muito, muito importante. Evidente, ele reagiu com certa estranheza, como todo mundo para quem eu dividi essa ideia também reagiu, mas houve outras pessoas que gostaram dela também, né? O Luiz Gonzalez, um marqueteiro importante brasileiro, foi alguém que estimulou o Haddad nessa direção também. O Márcio França gostou muito da ideia e foi muito importante o papel que ele teve e toda a equipe dele. Quer dizer, a política coletiva, eu talvez tive a sorte ou a felicidade de colocar isso em primeiro lugar. O Haddad gostou da ideia, conversou com o presidente Lula, ficaram surpresos, mas foram trabalhando com essa questão. E o doutor Geraldo foi assimilando esse processo e acabou aceitando. E funcionou. E aí você me pergunta a importância disso, né? Eu acho que 22, numa eleição tão polarizada como a gente teve, com uma disputa muito acirrada, né? Os ânimos muito exaltados, né? Com o uso da máquina em 22, jamais visto na história brasileira. Muito se fala sobre essa questão fiscal, benesse da administração pública no curso de uma eleição. 22 foi o momento em que isso mais aconteceu. O volume de recursos e políticas criadas pelo governo federal no ano da eleição é um negócio a ser estudado, foi absurdo. Então, com uma diferença muito pequena no resultado, foi fundamental a participação do Geraldo. Eu acho que ele foi uma espécie de carta aos brasileiros, né? Algo que o presidente Lula teve de fazer na eleição de 2002, né? Quando ele sinalizou ao centro, ao mercado, né? Uma certa postura mais... Alencar, exatamente. Então o Geraldo funciona dessa forma, foi muito importante. E apoio da Simone também foi muito importante. Eu tive a sorte de poder conduzir a campanha da Simone em 22. Então essas pequenas somas foram fundamentais para a eleição do presidente Lula. Mas eu diria que o doutor Geraldo, nesse momento, é ainda mais importante. O papel que ele teve em julho do ano passado, na administração da crise tarifária americana, né, na negociação, na construção das propostas de negociação, o papel que ele tem tido na interlocução com o universo industrial, com o universo empresarial, né, a coragem que ele tem de se expor mesmo em ambientes que não sejam tão favoráveis ao presidente Lula para defender a questão fiscal. Acho que ele tem cumprido um papel muito importante para o presidente e vai ser decisivo nessa eleição também. Eles transparecem que estão bem alinhados. Só transparecem ou eles estão bem alinhados? E o que fez essa conexão?
a gente participou de campanhas que Uhum. eles acabaram se degladiando de alguma forma. Qual que foi o clique que deixou eles tão próximos, ou aparentemente tão próximos que um respeita o outro, um entende o outro, é um bate-bola Eu entre acho os que você está falando dois? de duas lideranças políticas de muita experiência e de um compromisso assim inalienável com a democracia. Acho que foi isso que juntou um certo espírito da década de 80, do Movimento das Diretas, que recuperou um pouco esse processo. Isso para fazer a amálgama da eleição de 22. Agora, o doutor Geraldo, você conhece bem, Mário, foi vice do Mário Covas, a gente conviveu um pouco com essa situação. É uma pessoa extremamente leal, educada, respeita os gestos, é um cara que defende a institucionalidade muito forte, é um republicano. Então, e o presidente Lula sabe reconhecer isso. Então, acho que deu uma liga que surpreendeu as pessoas, mas que tem a ver muito com a personalidade dos dois. Você já ganhou diversas campanhas. Perdeu também, mas vamos falar das Sim. vitoriosas. O que elas têm de comum? Tem uma bula? O que tem de comum nas grandes vitórias de grandes campanhas? Vamos colocar em duas dimensões. A primeira é vontade do candidato e do grupo político que o cerca, porque é muito importante ter tenacidade e vontade de fazer a eleição. Eu acho que a eleição vitoriosa começa com uma garra e uma vontade, um espírito de vitória que é muito, muito, muito Eu falo nas importante. minhas palavras que gente morna não chega a lugar nenhum. Exatamente. Se não tem vontade, E isso não tem a ver com radicalismo político, não tem a ver tem. com vontade de Vontade. acontecer. Né? Segundo Energia, né? e segundo, como eu falei, já falei aqui um pouquinho antes, a política é uma obra coletiva. Então você conseguir construir essa estrutura coletiva no entorno de uma campanha é muito importante. O segundo aspecto, ou abordagem que eu queria colocar, Wilson, é assim: se a gente pensar a jornada do eleitor, né? A campanha vitoriosa é aquela que consegue, primeiro, criar empatia, criar conexão emocional com o eleitorado. Né? Depois que consegue ter propostas, e aí para poder provocar, porque elas continuam sendo muito importantes, né? Propostas e argumentos que ajudem a essa emoção ser explicada em razões, numa certa racionalidade. E o terceiro e mais importante, quando a gente tem consentimento social. Quando as pessoas começam a falar sobre por que gostam de uma candidatura e dar os argumentos, e são respeitadas pelos vizinhos, dentro da igreja, no ambiente social que nós estamos inseridos. E quando esses três movimentos acontecem, a onda eleitoral vem e a vitória acontece. Eu posso dizer que a campanha mais emocionante que eu participei na minha vida foi uma campanha que nós quase perdemos, depois ganhamos em 1998, quando Mário Covas disputou a reeleição Nossa, no segundo turno contra o Paulo Maluf. Foi uma campanha duríssima, duríssimo. um governo que vinha de um ajuste fiscal absolutamente duríssimo que foi feito em São Paulo, que, aliás, todos os governos posteriores ainda vivem um pouco dos ajustes que o Mário Covas fez em 94 e 98. Foi uma campanha maravilhosa. Aí ela tinha esse componente, uma unidade interna, uma coesão, uma Tinha. vontade de vitória e um discurso que contaminou a sociedade e conseguimos fazer a virada e ganhar a eleição. Eleição 2026 já começou, né? Já tem bastidor, já tem narrativa. Qual que você acha que vai ser a grande proposta, já que nós estamos falando em proposta? Qual que vai ser o grande tema? Vai ser educação, vai ser saúde? Ou nós vamos ficar nessa briga polarizada? Ou vai ter espaço para ter um grande tema para a sociedade? Eu acho que a eleição de 26, pensando na eleição nacional, mas também nas estaduais, São Paulo, sobretudo isso, ela é ainda uma espécie de plebiscito sobre a avaliação da administração pública federal. É se o governo Lula está indo bem ou está indo mal. Se o presidente merece a chance de ser reeleito ou não. Né? Isso vale para o governador Tarcísio também e para vários outros governadores pelo Brasil inteiro. Então, em primeiro lugar, eu acho que a eleição de 26, mais do que temas ou até a polarização e mesmo questões de escândalos e crise institucional, é uma questão sobre se o presidente merece ou não ser reeleito. Essa avaliação dele de ótimo e bom, né, cresce para essa chance se potencializar. Eu acho que em termos de temas preditores, nós podemos pensar que a economia continua sendo, para a eleição presidencial, o tema mais importante, né? A percepção sobre se os boletos cabem no meu bolso, se eu tenho muita dívida para pagar, Economia. se a caristia dos Eleição alimentos. nacional, economia. Economia. Mas a segurança pública desponta como um tema bastante importante de se refletir. E ela tem sido o segundo tema mais citado, aliás, ultrapassando até a saúde, o que é uma surpresa em termos históricos, né, de eleição brasileira, como tema importante. Você não acha que essa história, que a gente faz campanhas eleitorais há muito tempo, era educação e saúde. Hoje,
segurança, você falou, passou a ser primeiro lugar. Não é por conta de uma preocupação das mulheres, porque saúde e educação não era uma questão de família e tinha muito o olhar da mãe nesses temas, e o homem era um negócio meio de segurança pública, e agora passou a ser um tema das mulheres? Por conta do filho chegar em casa. Sim, né? sim. Eu queria só fazer uma pequena digressão antes de chegar nas mulheres, porque você tem toda a razão. As mulheres são decisivas no processo nacional. Mas por que a segurança está incomodando tanto as pessoas? E é interessante porque é paradoxal. A gente tem, de um lado, os indicadores de violência todos em queda, de uma maneira geral. Você tem estados do Nordeste e Norte do país com indicadores de homicídio muito graves, acima de 25 por 100 mil, de 30 por 100 mil, situação vexatória, né? É uma guerra civil em curso, né? O Brasil tem Porque, indicadores... vou dar um exemplo. São Paulo é a capital mais segura, segundo os números do Ministério da Justiça. Mas se você perguntar para as pessoas na rua, elas não têm esse sentimento. É porque nós vivemos numa sociedade vigiada. O tempo inteiro as coisas são filmadas, são reproduzidas, as situações de violência são potencializadas pelas redes, pelas televisões, pelos meios de comunicação. Isso amplifica por demais essa percepção. Mas o que tem sido o motor da insegurança tem sido o roubo de celular, Wilson. Né? É porque é um bem muito importante na vida de cada um de nós. Caro hoje, né? É caro, é difícil de pegar. 7 pau, 8 pau. Prestação é muito caro. E tem todos os nossos segredos ali dentro, e tem a nossa conta bancária, tem tudo. Então isso gerou um temor muito grande, está sendo estrutural em termos de sentimento. E de outro lado, houve uma radicalização do governo Bolsonaro para cá, tem que se reconhecer isso, nesse discurso do tiro, porrada e bomba, no tapa na mesa, na gritaria, só quem é da polícia pode falar sobre segurança, uma certa interdição do debate por um lado ruim da palavra, sem muito estar lastreado em evidências. Eu acabei de fazer uma pesquisa nacional só sobre esse tema, junto com o Instituto Sou da Paz, posso falar com tranquilidade, e qual é a grande notícia disso? É que, inversamente do que parece ser a percepção pelas redes sociais e pelos meios de comunicação, o povo brasileiro não quer uma solução violenta. A maioria do eleitor brasileiro quer soluções de uma polícia mais preparada, né? De que realmente a impunidade diminua e que o bandido seja preso e julgado em todas as camadas. É interessantíssimo isso. Rico, médio não e tem os mais diferença. pobres. Lógico, quanto mais rica a pessoa, mais preocupada com o tema patrimonial ela está. Mas a percepção coletiva de que é uma polícia mais eficiente, com mais investigação, é muito interessante essa coisa. E uma rejeição às armas muito grande. E aí entram as mulheres. As mulheres puxam os indicadores para um discurso mais racional, uma polícia mais generosa, mais próxima, muito maior. Elas decidiram a eleição em 22, foi decisiva a participação delas, inclusive elas comparecem mais às urnas que os homens, levemente. E quando decidem, não mudam de ideia, né? Eu digo que o homem vai pro bar votando em um, volta para casa votando em outro. A mulher, quando decide, decide. O homem tem uma tendência a declarar opiniões de forma mais peremptória, assim, mais dura. A mulher, ela reflete mais. Ela toma uma decisão mais lastreada mais lá na frente, exatamente. Inclusive. E, no meu modo de ver, tem sido muito importante para o país essa questão. Você enxerga espaço para uma terceira via nessa eleição? Ou vamos de Lula e Bolsonaro e não tem um outro caminho? Então, Wilson, eu acho assim, eu acho que está faltando um pouco de coragem política e moral para que os partidos entendam que eles precisam colocar alternativas à sociedade. Eu sinto a sociedade querendo escapar da polarização, mas não conseguindo visualizar alternativas com chance real de isso acontecer. Tudo que as pessoas precisavam era ter mais alternativas na eleição. Mas eu não sou dos pessimistas. Eu acho, por exemplo, que nós estamos vendo acontecer uma volta da boa política. Por exemplo, você vê gente com muita experiência voltando a ser candidata a governador. Nós vamos ter vários lugares do Brasil em que você tem políticos com P maiúsculo, né? Gente que se dedica à vida pública há muito tempo, que estão retomando espaço, criando oportunidade, vão ter bons pleitos pelos estados. Política federal, a gente tem duas novidades. A primeira é, do centro para a esquerda, nós vamos ter pela primeira vez uma única candidatura. Nunca aconteceu. Sempre o centro e a esquerda tiveram múltiplas candidaturas. Qual é essa candidatura? Presidente Lula.
É a única candidatura colocada do centro para a esquerda. Do centro para a direita, o eleitor vai ter algumas alternativas. Nós temos hoje o senador, o candidato da família Bolsonaro, liderando as pesquisas, mas enfrentando muitas dificuldades aí por conta da questão do Banco Master. Aí vamos ver como é que isso vai acontecer. Está muito imprevisível os próximos passos. Temos Ronaldo Caiado, que é um político muito experiente, né? Ele estava na urna na primeira eleição democrática brasileira em 89. Já participou aqui do programa, foi um belo programa. Um governador muito bem avaliado. Temos o governador Zema do Partido Novo, que também sai com uma boa avaliação da administração pública, é um político mais recente, está no segundo mandato, mas colocando como alternativa. Temos a novidade do MBL convertido num partido, é admirável, a gente tem que reconhecer, eles tiveram a coragem de converter um partido digital, uma militância digital, um fenômeno de redes, num partido formal, conseguiram fazer isso. Bom lembrar que o presidente Bolsonaro tentou fazer e não conseguiu, e aí teve de fazer uma composição com o PL, acabou dando certo, virou um partido muito grande, mas não conseguiram fazer o partido próprio que eles queriam, né? O MBL conseguiu fazer isso com missão, e o Renan vem sido um candidato que tem performado muito bem entre os jovens, né? Tem Aldo Rebelo, não sei se até Augusto Cury, tem outras alternativas do lado de lá. Então vai ter essa novidade, né? O eleitor de centro-direita vai ter mais opções. Agora, por enquanto, ele ainda não consegue visualizar nas alternativas uma capacidade de fazer um enfrentamento ao presidente. Então, isso vai deixando meio mesmo com todos os escândalos e as dificuldades que a candidatura do senador Flávio atravessa no momento, ele ainda vai conseguindo performar. Teve uma leve queda na pesquisa, vamos ver as da próxima semana, se essa queda se acentua ou se estaciona, mas o Brasil tem vivido a lógica da guerra das rejeições, né? E isso não é muito bom, né, Wilson? Porque é melhor um país que escolhe por opção, né? Então, e não por rejeição. Você acha que não tem espaço para proposta, então? Vai ser uma eleição de rejeição? Eu acho que tem espaço para proposta. Eu quero te fazer, você emenda uma outra pergunta. Por que nas pesquisas, nós tivemos a Atlas essa semana, teve a queda do Flávio Bolsonaro, só que isso não reverteu em voto, porque antigamente era quase que um imã, né? A gente falava que tinha que tirar um do adversário porque ganhava dois, porque você tirava um e esse eleitor ia para você, que era quase um imã. Isso não aconteceu conforme a Atlas dessa semana. Por que o Flávio tem caído e o Lula continua estacionado nos mesmos números da pesquisa de um mês atrás? Ele teve uma variação positiva na margem, não dá para considerar que seja um crescimento. O que não teve foi uma distribuição automática da queda para os outros candidatos. Todos cresceram um pouquinho. Não teve cima. Porque eu acho que ainda o eleitor fica meio refletindo sobre quem é que vai ter alternativa do enfrentamento, né? Ele está esperando o jogo ser desenhado. Veja, a eleição ela ainda está muito mais na cabeça dos analistas e dos políticos e da gente, vamos dizer assim. Do que da sociedade. Tem muita coisa para fazer na minha vida para poder pensar nesse processo. Vamos deixar um pouco mais para frente, né? Então, eu acho que muita coisa pode acontecer. Eu acho que esse ano é um ano de muitas surpresas ainda. O quadro não está colocado. Muita reviravolta pode acontecer. Por exemplo, nós temos 3 estados do Brasil que estão tendo eleições agora, né? O estado do Amazonas elegeu um governador de forma indireta, o Rio de Janeiro está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a se vai ser direta ou indireta, ou se vai ter mesmo eleição. Tem um né? desembargador. E o estado de Roraima vai ter uma eleição agora direta no dia 21 de junho, né? Uma eleição para tampar o buraco do mandato até o final do ano. Então, o Brasil vive uma situação bastante complexa em termos de perspectiva, né? Vamos aguardar, Wilson. Eu acho que qualquer previsão muito antecipada vai quebrar a cara. Vamos para um breve intervalo e voltamos logo. Voltamos. Ao longo do programa falando muito sobre tecnologia, né? E nós temos a inteligência artificial. Tinha muito medo da deepfakes, parece que de alguma forma isso vem diminuindo. Eu não tenho um sentimento, você pode falar para mim. Acho que a eleição que passou diminuiu um pouco essa percepção porque as pessoas foram entender um pouco mais sobre a inteligência artificial. Ela está facilitando a vida de quem faz o marketing? É um caminho sem volta? Ela tem tirado espaço de profissionais competentes? Como que você tem enxergado e como vocês têm lidado com essa nova tecnologia que é a inteligência artificial? Sim.
Ela é uma revolução, né, Wilson? É uma revolução permanente na vida de todo mundo, né? Todo mundo está usando isso todos os dias e mesmo que ele não está usando de forma ativa, está sendo objeto passivo da utilização de inteligência artificial, né? Ah, como tudo na vida tem dois lados. Tem um lado maravilhoso, que é a capacidade enorme de potencialização do trabalho, a gestão do seu tempo, né? Uma construção de acesso a conhecimento maior. Evidente que é preciso tomar cuidado, não dá para aceitar tudo que vem, né? Porque não necessariamente vem coisa boa e coisa 100% correta, né? Não substitui o raciocínio humano, a interação que você constrói com isso. Agora, nós estamos usando de forma bastante intensiva em todos os dias, né? Não só na lógica da estruturação de textos, de pesquisa, de organizar informações e dados, mas sobretudo na parte do audiovisual, né? Tratamento de sonoro, produção de imagem, uma série de possibilidades. Facilita muito o trabalho. Eu, como sou, além de trabalhar no mercado político eleitoral, como sabe, sou um produtor de audiovisual, tenho uma produtora, eu vejo com muita preocupação a questão dos empregos no nosso segmento, por exemplo, né? Um segmento intensivo em mão de obra, um segmento muito importante para a economia brasileira, né? Mas que pode sofrer, e já vem sofrendo, algum abalo em relação à utilização dessas ferramentas. Mas é inexorável. Você não tem como lutar contra o futuro, né? A gente tem que tentar pensar instrumentos para que isso possa ser melhor. Por exemplo, eu acho que o eleitor brasileiro deveria cobrar dos candidatos nessa eleição de 26 que tenham propostas muito claras de como é que vão preparar a mão de obra nacional e dos estados, né, para enfrentar a chegada da inteligência artificial. Os países que conseguirem incorporar na sua formação, da sua mão de obra, essa ferramenta, esse raciocínio, né, vão sair na frente. O país tem que projeto para a utilização disso, né? Isso é muito importante de ser colocado. Agora, a coisa de deepfake e produção de conteúdo negativo vai acontecer, né? Nada vem só para o bem, né? Eu vejo o Tribunal Superior Eleitoral tentando instrumentalizar mecanismos para coibir essa participação. Eu acho que falta um pouco na legislação, na reforma política, sobretudo, um incremento das penas. Eu acho que nós precisamos ser mais duro com os candidatos que utilizarem esses mecanismos. Me parece a pena um pouco leve, né? Mas hoje a gente tem que criar identificação, né? Tem que dizer que está usando na peça eleitoral. São coisas interessantes. Mas eu acho que o eleitor está um pouquinho mais vacinado. Apesar de cada vez mais, sobretudo na questão dos vídeos, né? O avanço muito grande na emulação de pessoas, de vozes e tal. As pessoas têm mecanismos de saber se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, eu acho que a gente tem por obrigação entender que quando a gente está vendo uma coisa de um candidato que não é no seu canal oficial, tem uma chance daquilo não ser verdade. É isso. Né? Então é preciso a gente ter um pouco mais de vontade de saber a verdade e procurar as informações. Se os eleitores cidadãos tiverem uma postura mais altiva, né, mais responsável, né, não serem tão permissivos com o que recebem e checarem a autenticidade, eu acho que é um dever como de cidadania nosso. Né? Não dá para aceitar tudo que vem e achar que aquilo é verdade. Né? Você precisa ir atrás. Mas eu sou um otimista, espero não ser ingênuo nisso, né? Mas eu confio no povo, eu acho que o povo tem uma capacidade grande de discernimento. E como que você enxerga essa tecnologia daqui nas campanhas eleitorais nos próximos 10 anos? A potencialização de uso é enorme, né? Eu acho que isso aí veio para ficar, vai ser cada vez mais instrumento de utilização. Os governos precisam usar muito isso, Wilson. Eu acho que tem um volume de prestação de serviço e de eficiência na gestão, a contability, transparência, que a inteligência pode ajudar, dimensionamento de compras, uma série de... ajudar muito no combate à corrupção. Né, para poder fazer as cadeias, as blockchains e seguir o processo. Então eu sou um otimista nesse aspecto. Né? A gente precisa orientar os jovens, as pessoas, a procurar carreiras e incorporar isso no seu dia a dia de um jeito saudável. Né? Porque quem não fizer isso vai ficar para trás. Isso eu não tenho dúvida. O Congresso aprovou a mini-reforma eleitoral. E um dos temas que tem causado um certo temor é o disparo em massa de campanhas eleitorais para o WhatsApp, né? Que era uma coisa proibida, que não incomodava
que muitos analistas falaram, ok, porque não incomodar o eleitor, não ia afastar mais uma vez o eleitor da política, só que foi aprovado. Essa eleição não vai ser utilizada nessa eleição por questões jurídicas, porque foi aprovado esse ano, não pode... não pode, por quê? Como é mesmo? E o Brasil tem um princípio da anualidade. Para poder valer uma lei para a eleição, assim como para tributos também, ela tem que ser aprovada no ano anterior ao pleito. É para dar um pouco mais de segurança jurídica. O Brasil muda tanta regra tão rápido, né? Então, isso é uma salvaguarda. Então, só que foi aprovada para a próxima, que é de prefeito ainda, que tem Sim. milhares de vereadores, mais de quantos prefeitos tem? 5 mil e quase 600 municípios, né? Todo mundo com capacidade de mandar mensagem. E acho que não precisa nem ser regional, né? Se o cara cismar de mandar para o Brasil inteiro, ele pode mandar para o Brasil inteiro. Pode receber do Amapá. Sim. Correto? Como que você enxerga isso? E outra coisa, esse foi o item que você enxerga com mais periculosidade ou de forma ruim? Ou tem algum outro item que você fala, não deveria ter passado? Essa é uma tristeza nossa, né? Porque cada vez que alguém fala de reforma política, você acha que poderia ter uma medida para melhorar as eleições e, na verdade, vem ao contrário, né? Retrocedeu, né? Tem um retrocesso. Por exemplo, em vez de avançarmos, por exemplo, em mudar a forma como elegemos deputados, né? E adotarmos voto distrital misto, por exemplo, e mecanismos que aproximassem mais a política do eleitor, nós ficamos construindo processos que é meio questionável para quem tem interesse nisso. Essa questão do disparo, vamos historiar, né? Eu acho que com o surgimento do WhatsApp foram surgindo estratégias de comunicação através disso. Num primeiro momento, os disparos em massa foram importantes, porque era novidade, as pessoas abriam as coisas. Mas não teve muita desinformação Total, naquele momento? Exatamente, por isso que foi importante depois a proibição. E o próprio eleitor começou a desqualificar muito envio que ele não sabe quem tá enviando, né? Eu privilegio aqueles envios de interlocutores de gente que eu conheço, que está na minha base de contato, né? Chega uma mensagem do nada, você desconfia daquilo e com razão. O que os parlamentares aprovaram agora, recentemente, é a possibilidade de cada campanha registrar um telefone junto ao tribunal. Isso. E poder mandar mensagens para todo mundo de uma base já pré-estabelecida, quem já deu opt-in, que a gente chama, né? Quem está autorizando receber mensagem. Mas a gente sabe que vai ter muito phishing, gente usando para tentar capturar e montar base, venda e compra de base de dados que no Brasil é proibido. O Brasil tem uma legislação eleitoral muito, muito avançada e importante que preserva o sigilo do eleitor, para evitar que ele seja incomodado, né? E essa lei vai um pouco na contramão disso, ela permite um incômodo muito grande. Eu não sei se ela se é produtivo para o político ficar mandando mensagem importunando o eleitor. Eu acho que vai sair contra a culatra o efeito. Tá? Vai ser um bumerangue no peito dele. E agora temos de pensar sobre um outro aspecto, que é o seguinte, nós já estamos gastando do fundo eleitoral e partidário alguma coisa na casa de meio bi a 600 milhões de reais ano com impulsionamento em redes sociais e serviços ligados a redes sociais, que é o caso do WhatsApp também, sobretudo Instagram e Facebook. O Wilson, para vocês terem uma ideia disso, a televisão e o rádio brasileiro, eles têm direito a uma renúncia fiscal, ou seja, eles podem abater dos impostos que pagam pelo tempo que eles cedem para fazer a propaganda gratuita de partidos e eleições. Todas as emissoras do Brasil de televisão e rádio juntas não ganham esse dinheiro com um incentivo fiscal. Nós estamos entregando para impulsionamento um volume de recurso que é maior do que se entrega em vantagem fiscal para todas as rádios e televisões do Brasil. A eleição passada já foi assim. Será que isso... A Meta foi a principal fornecedora e fonte do tribunal, né? Então, será que faz sentido deixarmos toda a mídia nacional, sobretudo TVs e rádio, fora dos recursos do fundo partidário eleitoral e jogar tudo numa única empresa? Eu não sei, é uma discussão para fazer. Então, isso é uma coisa importante. Agora, tem um aspecto mais complicado, que talvez quem está nos assistindo não saiba. O calote dos partidos políticos e candidatos a fornecedores de eleição foi institucionalizado por essa lei que foi aprovada. O que significa isso? Se eu sou candidato numa cidade ou num estado e deixo de pagar os fornecedores
que eu mesmo contratei É. para fazer a eleição, eles não podem processar o partido e conseguir sequestrar e penhorar o recurso do Diretório Nacional. Isso é uma vergonha. Quer dizer, se os políticos se comportam na eleição dessa forma, que dirá vão fazer no governo? O sujeito contrata serviço e não paga, qual é o exemplo que ele está dando para a sociedade de que ele vai cumprir algum compromisso dele, se já na eleição ele não vai cumprir o que ele se comprometeu com quem prestou serviço? Você já passou por isso? Infelizmente, quem trabalha com questão eleitoral no Brasil sempre atravessa esse problema, né? É uma coisa muito complicada, muito desgastante, né? Sobretudo quando você tenta fazer as coisas do jeito correto, né, Wilson? Então, isso é muito difícil. Essa lei tornou uma interpretação judicial, né, e um dispositivo da lei dos partidos num mecanismo definitivo. Eu acho isso muito atrasado. Muito ruim. É um sinal muito ruim, né? Por exemplo, a limitação de multas, também que a lei trouxe. O máximo de multas que você pode ter numa eleição é 30 mil. 30 mil. É um estímulo ao sujeito não cumprir a lei. Né? É um sinal muito estranho que está se dando do Congresso Nacional. Eu acho que tem uma certa cegueira, né, em relação às demandas da sociedade. É uma legislação que não condiz com o que o eleitor quer, que é cada vez mais controle, que é cada vez mais transparência, que é cada vez mais uma clareza onde são dispendidos os recursos do fundo eleitoral. E veja ser um teu problema lateral, Wilson. Já tem uma disputa de narrativa muito grande sobre qual é o melhor mecanismo de financiar a democracia. Eu acho que melhorou muito com a criação do fundo eleitoral. Eu defendo o financiamento público de campanha. Eu acho que é um mecanismo que faz com que o candidato que não tem dinheiro, que não é da elite, possa concorrer de igualdade de condições aos candidatos que são ricos, né? Você criou uma certa competição em igualdade de condição. Cada vez que você vai criando dificuldade para essa transparência e você vai institucionalizando o calote, você vai colocando em descrédito um modelo de financiamento público. E isso eu acho muito, muito perigoso e um retrocesso democrático. Você está décadas, né? Parece coisa que eu estou te chamando de velho, mas você tem experiência em gestão e em comunicação, marketing. Como que você enxerga os próximos desafios do Brasil dos próximos anos, ou daqui 10 anos? Quais são os grandes desafios que o país precisa para avançar? Olha, eu estou envelhecendo, é isso mesmo, né? Nossa. Vou fazer 55 anos agora, quer dizer, Eu menos. Tem muita lenha para queimar, Eu menos. mas é isso. Eu acho que esse é o principal desafio. Nós temos uma população que está envelhecendo. Hoje a gente já tem mais eleitores acima de 60 anos do que jovens, é uma inversão da tábua etária brasileira. Então é um desafio de construção de políticas públicas para pessoas acima de 60 anos, que todo o Brasil tem que enfrentar, alguns estados mais, outros menos. O sul e sudeste brasileiro com certeza precisa enfrentar isso, né? O estado de São Paulo, a taxa é de 7% ao ano de crescimento da população idosa, né? Então, essa é uma questão que nós vamos ter como desafio, que é como lidar com esse universo, e aí os rebatimentos, questão previdenciária, né? Nós vamos ter uma base de trabalhadores menor contribuindo para poder pagar uma massa maior de aposentados. Já fizemos uma reforma da Previdência que aumentou a idade mínima, né? Aliás, até na frente de Europa, que tem problemas muito mais sérios do que a gente em relação a isso. Talvez tenhamos de enfrentar de novo, né? E eu acho que o problema fiscal brasileiro vai se colocar para qualquer presidente, independentemente de quem seja ele, né? O país não vai ter como escapar de refletir sobre os gastos da administração pública, sobre o tamanho e presença do Estado, e isso vai se colocar de forma muito forte a partir de 2027, né? Então eu desafio aqui, eu colocaria essas duas questões, né? A questão do desafio fiscal e o dispêndio de políticas públicas, e a questão do envelhecimento. E mais, uma lógica que precisa entrar no orçamento no Estado brasileiro, que é a lógica da eficiência. Será que as políticas públicas que eu estou fazendo, elas realmente estão se prestando ao papel pela qual elas forem desenhadas? Será que elas estão sendo eficientes? Porque às vezes, Wilson, na nossa vida também acontece isso. A gente fica fazendo coisas iguais por costume, porque sempre fizemos assim. Mas na administração pública isso tem que ser sempre colocado em questão. Será que aquilo que eu venho fazendo há décadas continua funcionando? Será que faz sentido? Será que não tem que melhorar o desenho? Então eu diria que são 3 desafios, né? Um para a administração pública, que é refletir sobre o desenho das políticas e sua eficiência. Depois para a política em geral, a questão fiscal vai ter que ser enfrentada, qual é a abordagem que cada um vai dar para esse problema, que não tem como escapar. E o terceiro, as nossas taxas de envelhecimento, que vão precisar mudar um pouco a mecânica pela qual a gente encara as políticas públicas. E uma bandeira que eu acho que deveria ser universal, que é o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.
né? Isso é muito importante da gente trabalhar. Você acredita que a reeleição é um instituto ruim ou bom? Eu sou dos que gosta da reeleição e eu acho que eu estou alinhado com o eleitor brasileiro, né? As taxas de reeleição no Brasil são altas. Eu acho que é um mecanismo que conseguiu estabilizar políticas. Eu não olho para resultado eleitoral, para a eleição, e vejo uma coisa negativa. Eu acho que essa é uma conversa muito mais de político, para pensar um pouco renovação de quadro e os seus interesses específicos do que na sociedade. Eu não vejo o eleitor refletindo negativamente em relação a isso. Ao contrário, ele tem premiado com reeleição aqueles que vão bem. A reeleição não é uma regra, né? O presidente Bolsonaro não conseguiu se reeleger, né? O presidente Lula retomou o mandato. Ministro Fernando Haddad não conseguiu se reeleger aqui na eleição da Prefeitura de São Paulo, apesar de ter colocado políticas interessantes. Então, essa é uma régua que a gente sempre precisa avaliar, né? O governador Rodrigo Garcia não conseguiu se reeleger, apesar de ter a máquina na mão. Então, essas dinâmicas são muito interessantes, mas eu acho que o eleitor gosta da reeleição. E ela permitiu ao Brasil um cenário de estabilidade por um tempo maior. Eu acho que isso é muito importante. Não acho que seja pauta nem um assunto de interesse das pessoas, não. Eu acho que a gente tem que discutir a forma como a gente elege os nossos representantes. Parte das políticas públicas implementadas, o adversário, ou o novo prefeito, ou o novo governador, o novo presidente, muda, né? Ou muda de rota, que muitas vezes é ruim, porque... né, a hora que está amadurecendo, né, ou termina, ou cria outro nome. Uhum. Como que a gente pode criar um mecanismo para que isso não aconteça? Ou que, tudo bem, se é uma política ruim, sei lá, trouxe uma consultoria, identificou, não está mais funcionando, ou para aquele momento foi importante, agora não precisa mais, aí sim. Mas fica um sentimento que sempre quem senta na cadeira não quer mais que a política pública implementada pelo adversário, pelo antecessor, dê continuidade. Como que a gente faz para que isso vire... como que a gente traz um mecanismo para que isso não aconteça? Não vire só uma mudança porque eu quero, porque era do outro. Tá. Eu acho que nós avançamos numa perspectiva, e tem até lei federal para isso. O presidente Fernando Henrique conseguiu instituir um processo muito interessante de transição, né, que é a transição democrática, né? O governante tem a obrigação de, ao final do seu mandato, independente de quem seja o seu sucessor, seja adversário, seja aliado, passar o bastão de forma organizada das informações. Nós temos lei para isso no Brasil. Então, isso o eleitor tem que cobrar do seu representante. E isso não tem a ver com esquerda-direita, com Bolsonaro-Lula, com nenhuma polarização. Todo mundo tem que ter a consciência de que, independentemente do resultado, o resultado que der da urna tem que ser respeitado e a gente precisa garantir que existe uma transição correta, né? Isso é a primeira coisa que tem a ver com a descontinuidade das políticas públicas, que é a sua pergunta, né? Segundo, tem o problema de amadurecimento do eleitor e dos políticos. É uma bobagem, você vai ficar mudando de nome de política. É um certo primitivismo de marketing, de publicidade, imaginar que o fato de dar um nome vai ter o condão de resolver os assuntos. Não é bem isso, né? Você cria uma coisa nova, merece ter um tratamento com comunicação, ter um nome, ter uma marca, tá tudo bem. Mas é um pouco infantil ficar mudando a cor né? No interior é muito comum a gente ver isso, né? Muda o governo, o cara muda a pintura do prédio para parecer que... Enfim, mas eu acho que a resposta está no eleitor. Se o eleitor aceitar isso como normal, tá, vai continuar sendo assim. Se o eleitor superar, eu acho isso meio infantil, francamente, uma coisa meio primitiva, tá? Mas existe. Existe, eu sei, né? Não é Pepsi e Coca, não é McDonald's contra Burger King, é uma coisa um pouco mais séria, então exige um pouco mais de estabilidade. Que mexe com a vida das pessoas. Mas eu acho que, por exemplo, a gente teve algumas conquistas em relação a isso. A estabilidade da moeda passou a ser um valor que ninguém pode trabalhar contra. Inflação regulada também, de alguma forma, né? Questão fiscal... Você pode dizer, esse afrouxou, mas virou um valor da sociedade brasileira. A questão do Bolsa Família está institucionalizado, não é mais uma política de ninguém, é uma política de Estado, a transferência de renda. Então você vai amadurecendo um pouco e as coisas vão ficando um pouco mais solidificadas, né? Mas eu acho que a resposta desse assunto está no eleitor. Se o eleitor não mudar, a política não muda. A política não é uma coisa à parte da nossa vida, ela é reflexo da gente. Está na gente a mudança, não está no político. Se você ficar esperando o político mudar,
Elas estão perdidas, é você que tem que mudar. Para encerrar, nós vivemos um cenário cada vez mais digital e polarizado. Qual conselho que você daria para o jovem que estuda comunicação, estuda marketing, e enxerga o caminho dele, o marketing político, ou o profissional que quer mudar de área e quer, sei lá, agora eu não vou fazer mais marketing, sei lá, empresarial, vou fazer marketing político? Então, primeiro assim, entender que existe hoje um mercado ligado ao mundo político e eleitoral, porque já não é mais possível fazer política e não ter a variável comunicação como estrutural no seu jeito de trabalhar. Então, todo vereador, todo prefeito, todo deputado, não importa qual o cargo, precisa ter um assessor voltado à comunicação e marketing. Isso é muito importante. Então, existe um mercado, existe espaço de trabalho nesse segmento. Segundo, é apaixonante. Né? A política muda a vida das pessoas. Ela é uma competição, ela é gamificada, ela gera adrenalina, mas o resultado dela é a felicidade coletiva. Então é muito bonito, é inspirador, vale a pena trabalhar nesse mercado. Então eu estimulo as pessoas a pensarem nele como alternativa. Assim. Agora é importante não estudar só marketing, não achar que política e marketing são a mesma coisa, como eu já falei anteriormente. É preciso estudar marketing, conhecer mecanismos, as ferramentas, estudar dados, né, aprofundar seu conhecimento, mas também entender um pouco mais de política. É preciso valorizar essa ciência tão importante para a sociedade e que é tão definitiva na direção dos rumos coletivos. E respeitar a sua linguagem, o seu mecanismo. Né? A política precede a comunicação. E a comunicação é um instrumento dela. E isso é importante dos jovens conseguirem compreender. Felipão, obrigado por ter vindo, cara. Super papo. Acho que é um tema que cada vez vai ficar mais latente, porque nós estamos em um ano eleitoral. Se fala muito em marketing político, né? Em marqueteiro. Parece que marqueteiro pega um candidato e transforma que nem um produto, que nem fosse um sabonete. Essa é outra mentira contada, repetida muitas vezes, que eu acho muito ruim. Não é assim. Não é? É um ser humano, uma liderança que tem que ser respeitada nas suas dimensões. É ele que projeta o processo. A gente ajuda a cortar alguns caminhos, a burilar algumas pontas, mas a política e o político é que lidera o processo. Não existe toque de Midas. Existem boas ideias, persistência, disciplina para o trabalho acontecer. E parceria. Felipão, obrigado. Obrigado você que ficou conosco nesse novo episódio do Link Business. Convidado de hoje, Felipe Sotelo, profissional em campanhas eleitorais, marketing e comunicação. Falou, valeu, forte abraço.